Olá! Como é que você está? Tudo bem com você? Que bênção! Olha, na verdade hoje eu quero fazer um comunicado, né, lamentável. Por que lamentável? Porque para nós é lamentável, né? A Bíblia fala, o próprio Senhor Deus fala assim que precioso é para Ele, para Deus, a morte dos seus santos. A gente sempre vai ter dificuldade em lidar com a morte. Mas, por que eu queria falar com você sobre isso? Porque lá em 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios claramente fala lá no versículo 17, versículo 6. Deixa eu ver aqui, 2 Coríntios 6, 5, tá? 2 Coríntios 5, a partir do verso 1 diz o seguinte, tá? Está falando sobre a esperança do crente. Sabemos que se a casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus como um edifício para uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. Versículo 2 diz, e por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Porque estando vestidos, não seremos achados nus, pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do seu Espírito. Versículo 6, eu li o 5 e o 6. E pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que o quanto estamos presentes no corpo, também estamos ausentes no Senhor. Então está dizendo o seguinte, que enquanto a gente está presente aqui nesse corpo mortal, nós estamos ausentes do Senhor. Né? Isso que o apóstolo está falando, sobre essa experiência da morte, é isso que ele vai dizer. E aí ele continua dizendo o seguinte, andamos por fé e não por vista. Versículo 8. Temos, porém, a confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. Ele está dizendo, olha, eu tenho essa confiança que eu vou deixar esse corpo mortal, eu vou deixar esse corpo pecaminoso e eu vou estar na presença do Senhor. Versículo 9. Porque muito desejamos ser-lhe agradáveis, mais presentes do que ausentes. Tipo assim, eu quero muito mais agradar a Deus na presença dele do que na ausência. Versículo 10, fecha, dizendo o seguinte, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem e o mal. Fala do tribunal, fala da importância de estar na presença de Deus, mas por que eu queria trazer isso para você? Da experiência, porque a morte, para nós que entendemos a palavra de Deus, a morte ela é sim uma passagem. Ele é um momento, e o próprio apóstolo falando, olha gente, a gente tem que entender que na hora da morte, essa vida nossa ela é passageira, o que nós estamos preparando realmente para uma eternidade com Cristo. Então, eu e você temos que continuar pensando na eternidade. E aí, ontem partiu, né? Hoje é dia 14 de setembro de 2021 e ontem nós perdemos, que foi dia 13 de setembro de 2021, nós perdemos um grande homem, né? Que foi o pastor David Yong-Shu, né? O pastor David Yong-Shu, que foi o pastor da maior igreja do mundo, né? Igreja com milhões de pessoas. E ele morreu com 85 anos, ele nasceu em 1936 e morreu em 2021 com 85 anos, com 3 filhos. E, querendo ou não, o foco do David Yong-Shu era o quê? Oração e palavra de Deus. Né? A Bíblia fala, ele serviu o exército coreano e depois que ele saiu do exército, ele começou a pregar a palavra. E a Bíblia fala que a primeira igreja que ele abriu tinha 1.500 pessoas. Né? Entendendo? E ele inspirou muitas pessoas, inspirou muitas vidas. Né? Tem, por exemplo, a Lighthouse Church, né? Do pastor Doug Hughes, né? Em Gana. Né? Tem o M12 na Colômbia, que foi inspirado pelo pastor, que era Paul Yong-Shu, depois ele mudou o nome dele para David Yong-Shu. Né? Tem também a Igreja do Calvário, né? A Calvary Temple na Índia também, olha, uma igreja gigante na Índia. Dá uma pesquisada aí que você vai ver, né? Colocando aí os caracteres. Tá? E também a Missão Cristiana Elim, em El Salvador, que é tremendo. Né? Pastor David Yong-Shu deixa para nós realmente um grande legado. Só em livros em português, 17 livros em português. Né? Qual era o foco do pastor David? Gente, olha, você que é pastor, você que é líder, esse homem morreu com 85 anos
austero, firme, dedicado ao Senhor. Na Coreia, é interessante que ainda esse avivamento permanece na Coreia, que a Coreia do Sul, né? Então, eu falo que a Coreia do Sul e Norte tem os dois lados, né? A Coreia do Sul é um céu e a Coreia do Norte, você já sabe, né? A Coreia do Sul tem total abertura para o reino de Deus, a Coreia do Norte, você já sabe, mas eles aproveitaram tanto, eles sugaram tanto, que eles cresceram muito, e são exemplo para nós, né? Como dedicação, como vida de oração, inclusive, é o único lugar do mundo que eu tenho notícia de vários amigos meus que já foram na Coreia, inclusive um dos sonhos meus, conhecer a Coreia do Sul, levar minha esposa para a gente conhecer a Coreia, eu e a Josiane. E a Coreia do Sul é um dos únicos lugares do mundo que tem montes de oração para você ficar lá, igrejas que tem montes para as pessoas orar, e com plaquinhas assim, atenção, é proibido jejuar mais de 40 dias, né? Entendeu? E por quê? Porque o foco do coreano, das igrejas em si, né? Mas ele tem sim, antes ele era budista, ele já tinha uma experiência oriental, o oriental, né, ele já é muito disciplinado, muito determinado, mas fica esse grande legado para nós, do pastor Lee Yun-shu, para nós que somos líderes ou não. Olha, o foco deles era sempre o quê? Oração, leitura da palavra, evangelização, ensinar as pessoas, né? E querendo ou não, o que nós mais temos dificuldade como igreja, como líderes, é isso, entendeu? Ensinar uma igreja que realmente tem uma vida plena de oração, né? Inclusive, o livro dele que eu mais recomendo para vocês é A Oração é a Chave do Avivamento, tá bom? Então, leia, participe. Ele tem muitas mensagens em português, né, traduzidas, ou com tradutor, ou com dublagem, né? Paul Yun-shu, David Yun-shu, né? Vale a pena muito você ver as mensagens desse homem, esse grande homem de Deus, que parte aos 85 anos, na verdade, descansa no Senhor e deixa um grande legado para nós e para todas as igrejas do mundo e para a nossa vida. Lembre-se disso, uma vida na presença de Deus é o que vale a pena realmente. Então, no final a gente pensa nisso, qual é o legado, o total da gente entender no propósito. Por isso que, claramente, o apóstolo falando aqui, olha, claramente ele falando que não vale a pena, né? Ele falando aqui, sabemos que se a nós essa casa terrestre, esse corpo, esse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eternas nos céus. Se você é de Jesus, se você ama Jesus, se você teve a experiência com Jesus, continue com o seu foco no céu. Aqui na terra, tudo é passageiro. Mas se eu e você tivermos o foco no céu, a coisa fará a diferença. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente e pesquise aí David Yun-shu, Paul Yun-shu, livros, coisas abençoadas que vai edificar muito a sua casa, a sua vida, a sua família, do seu ministério. Deus te abençoe. Em Deus faremos proezas. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.